Olá, pessoal! Que alegria estar aqui com vocês. Estou aqui ao vivo hoje para nossa live de número 100 deixa eu ver aqui. 147. E hoje temos convidada, Janaína Kuban. Vamos falar sobre ressignificar a loucura. Então, só estou aguardando ela chegar aqui e vamos lá para nossa live de hoje. Sejam bem-vindos as pessoas que estão chegando aqui no nosso canal. A live de hoje, quem acompanha pelo YouTube, acabei de gravar um vídeo lá rapidinho no YouTube para avisar que a live de hoje será somente pelo canal aqui do nosso Instagram, no Paula Espíndola Psicóloga. Lembrando que vocês sabem que eu tenho outros aí, tem o relacionamento abusivo PC, mas as lives é sempre nesse aqui. Então só vamos aguardar aqui a Janaína chegando para nossa live de hoje. Bem-vindos quem está chegando! Vamos conhecer um pouquinho da história da loucura. Ela vai falar um pouquinho da história da loucura, da reforma psiquiátrica, como que aconteceu isso, porque ela trabalha justamente neste ramo. Então é muito importante, um assunto super essencial para a gente conhecer aqui hoje. Então vamos só aguardar ela chegar aqui. Sejam bem-vindos quem está chegando. Bem-vindos quem está chegando. Vamos ver aqui, ela já me pediu a solicitação. Olá! Oi, conseguimos! Tudo bem, Jean? Tudo, Paulinha! Então eu estava falando aqui para eles que a nossa live hoje, com o título Ressignificando a Loucura, com a Janaína Kuban, e se apresenta aí para todo mundo aqui que está ouvindo a gente. Me apresento como a Paulinha. Primeiro, agradecer a Paulinha pelo convite. Tô vendo aí que tá entrando um monte de gente querida, Jajá, Cami, entrando aí um monte de gente aí que faz parte da minha história. E, bom, sou Janaína, sou enfermeira desde 2000. E aí, em 2004, eu comecei a me aventurar aí na saúde mental, na psiquiatria saúde mental. E aí eu fui pegando gosto pela coisa, né? E aí fui trabalhando bastante, pegando prática. E aí eu comecei a estudar para poder entender de que assim, né? Às vezes um dom, ele fica melhor quando você se capacita, se recicla, né? Você acaba ficando um profissional melhor. Então é isso. Hoje eu continuo trabalhando na saúde mental. Tem aí pouco tempo que eu retomei, né, a prática profissional. Eu tirei alguns anos aí para me dedicar à maternidade, né? E aí tem 3 anos que eu trabalho num centro de atenção psicossocial. Eu trabalho à noite, né? 12 por 36. Mas eu tenho toda uma experiência de todos os horários aí no CAPS, né? A gente chama de CAPS. Eu trabalho num CAPS que cuida de transtornos mentais, né? Porque hoje a gente tem CAPS infantil, infanto-juvenil, tem álcool e drogas, e o meu é transtornos mentais. Tá, ô Jean, só fala um pouquinho para mim como que foi esse processo de você ter se dedicado para a maternidade, tudo, e depois voltar, pegar no pesado ali. Vem com esse assunto tão delicado, né? Na realidade, por ser enfermeira, a minha arte é a arte do cuidar, né? Então, na realidade, eu engravidei do Luigi e eu fiquei afastada quase que 1 ano, né? Porque eu peguei um repouso absoluto e aí lá onde eu trabalhava, eu consegui ter a licença maternidade de 6 meses. Foi aprovada onde eu trabalhava, então eu fiquei mais 6 meses em casa.
E aí eu retomei o trabalho, 2 meses, estava grávida de novo. Eu falei, caramba. Aí quando. Aí eu também, a mesma coisa. Eu precisei de um repouso absoluto, mais 6 meses de licença maternidade, e a mulher fica nessa coisa, né? Caramba, eu vou voltar a trabalhar. Ai, mas tem as crianças, então eu ficava muito balançada. Eu tive esse privilégio e essa escolha, porque, assim, na realidade, o meu olhar mudou, né? O meu profissional que eu cuidava, de repente, eu tinha que cuidar de dois seres, né? Então, eu fui me compensando, né, desse cuidar das crianças, e isso foi me suprindo. Até que chega um momento, as crianças vão crescendo, né? Eu tenho o Luigi de 12, a Camille de 11. Aí eu já começava a ficar arrasada, né? Porque eu via eles tomando banho sozinho e já não dependiam tanto de mim. E aí vai batendo aquele vazio, aquele esvaziamento. E aí todo mundo, Janaína, você tem que voltar, você tem que voltar, mas eu tô tão feliz aqui em casa, cuidando das crianças, né? E aí surgiu a oportunidade. Mas você sentia assim, um vazio, assim, com essa necessidade de querer voltar para o campo profissional? Não, eu não sentia. As pessoas à minha volta, a minha família que ficava. Você precisa voltar a trabalhar. Você precisa voltar a trabalhar. E eu achava que eu estava completa. E a cabeça da gente é muito louca, né? Porque a gente tem os nossos vazios, né? E a profissão sempre me trouxe muita satisfação, né? A maternidade me traz satisfação, mas eu acho que o profissional hoje eu estou muito mais feliz, né? Conseguindo seguir a maternidade e estar dentro de casa e seguir a minha prática profissional que eu gosto tanto. Hoje eu digo que eu estou mais realizada, né? Então, assim, as pessoas que estavam à minha volta, de fato, elas tinham razão aí, elas estavam me observando e estavam percebendo coisas que eu não percebia, né? Uhum. Não, eu te perguntei isso porque eu passei por isso, tá? Tenho 2 filhos, um de 22 e um de 20. Quando o primeiro nasceu, eu continuei trabalhando tudo. Quando o segundo nasceu, eu trabalhava numa escola famosa aí de São Paulo, e aí trabalhava lá 14 anos, tudo, e teve um desligamento de 19 pessoas lá da empresa, e eu estava nessa leva. Me senti assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Vou tanto tempo só trabalhando fora, e agora vou me virar dona de casa, mãe, tudo. Então, eu vivi esse conflito, entendeu? Achei importante esse momento de esse envolvimento familiar, tudo com os filhos, tudo assim. Achei que estava até meio deixando um pouquinho de lado esse lado de mãe, né? E aí me dediquei tudo, só que depois que eu te falei, por isso que eu te perguntei do vazio, que depois eu comecei a sentir aquele vazio. Meu Deus, eu tenho que voltar. É bem isso mesmo. E hoje, assim, as crianças percebem em mim, né? Uma mulher que segue continuando cuidando deles, mas também volta mais cansada, mais satisfeita e trazendo as histórias e também contribuindo financeiramente dentro de casa, porque eu acredito que a gente está em tempos de que não existe mais, né? O homem ser o provedor. Eu tive o privilégio de conseguir ficar em casa aí por uns 4, 5 anos. Eu tive esse privilégio. Então, agradeço muito, muito meu parceiro, né? Porque era uma coisa que eu queria. Eu queria essa dedicação. E a gente segue. Na realidade, a maternidade é isso, né, Paulinha? Não Exatamente. para. É. Aí novas etapas, novos desafios e nós vamos seguindo. Tá. E como que é esse desafio aí de trabalhar à noite? Pois é, o trabalho à noite também foi para conseguir ficar maior parte do tempo com as crianças. Uhum. Né? Então, é um sacrifício pensado para eles também não me verem assim tão fora do dia sem mim, né? Eles querem, né? Então, eu fui para a noite, porque eu saio de casa umas 5h30, e aí o dia já está rendido, já estou com eles, escola, e leva para lá, e leva para cá. Então, quando eu saio, tem aí 3 horinhas que eles seguem para dormir. E então,
esse desafio. Eu, particularmente, eu adoro trabalhar à noite. Eu não troco à noite. É um cansaço, é diferente, porque na realidade você ativa à noite e de dia você tá meio capengona, né? O raciocínio não tá legal, né? Mas é a minha escolha, eu acho que assim cabe nesse momento, assim, e eu percebo que eu tô perto dele, eu sigo perto deles, né? A gente tem dificuldade com esse desligamento, né? Total. Você acha que você vai trabalhar e vai faltar, né? Então, a gente vai fazendo um equilíbrio. Tá. E como que é o seu trabalho no dia a dia lá? Como que é conviver com essas pessoas? É, Então, você sabe que assim, né, Paulinha, quando você me convidou, quando eu falo, né, que eu sou enfermeira e eu sou da psiquiatria, né, as pessoas elas assim, elas abrem os olhos assim assustada. Da psiquiatria, nossa, você não tem medo? Nossa, que dom. Me conta um pouquinho. Eu percebo assim que elas ficam espantadas, mas elas ficam curiosas e elas ficam muito atentas às histórias que eu vou contando, né? O meu trabalho lá na realidade, a minha equipe é responsável por 10 leitos. 10 leitos são pacientes, né, que eles estão em crise, né? Então a gente chama esses 10 leitos de acolhimento integral. Então, ou é um paciente que já frequenta o CAPS, ou é um paciente que vem de fora, e aí tem toda uma discussão em equipe, aí ele é inserido nesse acolhimento integral, né? E eu, da noite, junto com a minha equipe, o Já tá aí, qualquer coisa o Já também escreve, né? Como é que é. A gente cuida desses pacientes, né? Só que o meu cuidado de enfermeira foge um pouco daquele cuidado hospitalar, né? Porque você tem que observar muito, oferecer escuta, e aí tem crises assim ao longo da noite, e aí você vai usando aí os manejos, existem uns protocolos, né? Que a gente primeiro vai ali no manejo verbal e depois a gente, né, se precisar, existem outras etapas também. E não é hospital, mas lá, claro, tem pacientes que dependem muito da gente, da enfermagem, tem paciente. Imagina, a gente tem uma paciente, o Já tá aí, sabe disso, né? Uma paciente que ela ficava 3 horas para tomar banho, ela tinha toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Então era um plantão muito difícil, porque assim, a gente levava ela para o banho e ela precisava autorizar a equipe, ó, agora você pode lavar o meu cabelo. Agora você pode escovar os meus dentes. E a gente levava aí 3 horas nesse processo. Então a gente também era trabalhado na nossa ansiedade, né? Então você fica lá, né, prestando assistência. Mas assim, a gente tem pacientes, né, que estão com incapacidades, com dificuldades motoras, né? Tem a lentificação das próprias medicações também, que colocam ele em risco de queda. Então, a gente fica aí prontamente, né? Mas lá é um serviço, Paulinha, que, por exemplo, aparece alguém na porta precisando de uma atenção, né? De um acolhimento. Então, essa pessoa ela vai ser escutada, e aí a gente vai tentar entender qual é a necessidade dela, né? Se é uma necessidade de escuta, é uma necessidade ali de esvaziar um pouco a sua angústia, se é uma paciente que a gente precisa encaminhar aí para um outro serviço. E então a gente, na realidade, acaba sendo aí uma porta aberta 24 horas. Sim. Infelizmente, eu não sei o que o Instagram está testando, que eu recebi a mensagem do Instagram que os comentários estão desativados, tá? Porque eles estão... Tá? Então, assim, eles estão testando novas formas aí de fazer as lives. Eu não sei se é porque muita gente anda fazendo live e a internet anda caindo demais, né? Então, não sei se é por causa disso, mas eu sei que veio notificação aqui para mim de que tá desativado os comentários, tá? Mas, assim, o porquê que você acha que a gente tem que ressignificar a loucura? Eu acho que hoje a gente não tem só que significar a loucura, né? Eu acho que a gente tem que tentar pensar, entender de que a gente precisa mudar um pouco.
Então, hoje, né, a loucura, ela continua sendo, olha, você é louco, né? Você é doido, você é 13. Voltei, voltei. A internet caiu. Ai, que legal, né? Vamos esperar a Janaína voltar aqui de novo, o povo voltar. Vamos ver a Janaína chegando aí para ela entrar novamente. De Oi? novo, Ah, voltei. caiu. Sou Ah, eu, Paulinha, ou não? É a não, eu acho rede. que foi a rede mesmo que caiu. Eu te falei, porque à noite muitas pessoas andam fazendo live, então tá caindo demais. Por isso que eu acho que o Instagram tá mudando muitas coisas. Mas vamos voltar Muita... lá. Vamos voltar. Primeiro quero mandar beijo à minha parceira, amiga Jaque também, enfermeira de lá, tá aqui, querida. Um monte de gente muito querida. Obrigado, viu? Obrigado. E aí vamos voltar. Hum, Então, assim, a gente não modifica o jeito da gente falar, porque assim, continua sendo ofensivo, né? Você chamar alguém de louco. Quem é que gosta de ser chamado de louco, né? Você gosta de ser chamado de louco quando você tá na balada, dançando, né? Tomando todas. Ah, nossa, a Janaína tá louca hoje, né? É um outro contexto, né? Porque a loucura também tem o romantismo, né? Tem, né, a loucura de amor. Mas quando a pessoa está em sofrimento mental, é diferente, Paulinha, porque ali é um comportamento é um comportamento que as pessoas entendem que ela tá com uma falta de razão, né? E a pessoa com falta de razão, ela não tem escuta, ela não tem credibilidade, não é verdade? Ela deixa de ser sujeito para ser objeto, né? exato. E o que eu digo que assim, ressignificar a loucura, né? A gente está num processo de ressignificar muitas coisas, né? Como a gente fala, agora a gente fala afro, né? Descendente, a gente fala homoafetivo, a gente fala, né? A gente passa a tomar um pouco mais de cuidado, né? Com os termos pejorativos que a gente tem usado, e a própria mídia mostra, né, muitas pessoas se prejudicando com termos preconceituosos, né? Então, não é mudar o jeito de falar, mas é tentar entender de que, assim, a loucura, ela teve uma fase, né? Inclusive uma fase de hospitais, de manicômios, de hospícios, né? Que elas perdiam a condição humana, né? Perder a condição humana, a liberdade, né? Poder se expressar, né? A gente no nosso dia a dia, a gente sabe o quanto é difícil a gente não poder e não conseguir se expressar, o quanto a gente fica abalada, né? Então, a história da loucura, né? A história da psiquiatria é muito dura, né? Porque esses hospitais, esses manicômios, eles nascem, né, de hospitais onde pessoas com lepra eram depositadas, né? Hoje a gente nem usa mais o termo lepra, né? Porque também é pejorativo. Então a gente usa hanseníase. A hanseníase, ela ainda existe, ela está aí, né? Então eu falo isso porque eu passei um tempo em posto de saúde, então tinham diagnósticos de hanseníase. A hanseníase é a lepra, né? Então esses manicômios não eram só para pessoas que estavam fora da razão, né? Eram para as pessoas que incomodavam, né, a sociedade, que a sociedade não tinha controle, né? Então essas pessoas eram depositadas, eram deixadas lá, né? E não era para um tratamento, né? Era para ser disciplinada, né? Tem até um filósofo, o Michel Foucault, né, que ele estudou um pouco sobre as prisões, sobre as escolas, sobre os hospitais, os manicômios, né, de que a disciplina
era a maneira, né, do Estado, do governo, né, de manter um controle social, né? E ele também tem uma obra muito interessante que é Vigiar e Punir, né? E eu sempre gosto de usar porque assim, o ser humano ele precisa ser vigiado. E, infelizmente, a gente funciona melhor, né? Eu digo que quando a gente está dirigindo ali, lá na marginal, né? Você está ali acelerando, né? Aí você sabe que está chegando o radar, você vai pisar no freio, né? Então, você precisa ali do radar, você precisa entender que tem alguma que tem alguma coisa ali para Uma você prevenção, né? para você se disciplinar, né? Então essas pessoas ali tinham, né, mulheres da vida, alcoolistas, tuberculosos, enfim, eram depositados para poder limpar essa sociedade do que é feio, do que destoa, do que não tem controle. E forte isso, né, Jane, de ser depositado, né? Só o termo já, né? Então, Paulinha, a perder a condição humana. Eu vou falar para vocês que, assim, tem até uma obra que chama O Holocausto Brasileiro, né? Que é a história do Hospital Colônia de Barbacena, né? Que foram 60.000 pacientes mortos à míngua, né? Que eles eram depositados, eles andavam nus, né? Eles ficavam encarcerados. E aí a gente volta a falar que não era tratamento, porque assim era punição, né? Era punição. Então, eu vou depois falar um pouquinho aí, né, de como eram esses tratamentos, né? Mas essa história aí do Hospital Colônia, ele foi desativado, né? Graças a Deus foi e graças ao o aí ele veio fazer uma visitinha aí para esse Hospital Colônia e ele falou, ó, pode fechar, isso aqui é Voltou, né? Ufa! Hoje o Instagram tá de sacanagem com a gente, hein? Ah, Hoje o Instagram tá nos sacaneando aqui, viu? isso é. Então, Paulinha, eu acho de que a gente pensar assim que a loucura passou por muitas transformações e que bom, né? Porque ela passa aí de um contexto mágico, místico, religioso, né? Se a gente for lá atrás, né, para a igreja, né, a pessoa que tinha um comportamento, né, que destoava, eles achavam que ela estava em possessão demoníaca, né? Porque ela se debatia, ela tinha algumas manifestações, né? E a igreja cuidava, né? Cuidava dessa manifestação. Mas a loucura lá na Grécia, né? Ela era vista diferente, porque assim é, é, o louco, ele era visto como um profeta, porque ele falava coisas, porque como eles não tinham noção o que tinha acontecido lá atrás, né? Então, o cara chegava e fazia essa ponte com o oculto, né? Então, a loucura, o louco era considerado um profeta. Então, a gente foi passando, né? Era profeta, possessão demoníaca, e aí foi entendendo, né, que existia aí sim, né, que precisava, né, de uma medicina mais especializada, né? E a ciência entra aí para estudar, né? A gente até fala aí do Freud, né, que é o pai, né, da psicanálise. E tem uma coisa muito curiosa, porque na verdade ele faz estudo com as histéricas, né? E eu também descobri tem pouco tempo que o vibrador na realidade, era para
tratar a histeria, né? Uhum. Né? Para poder aliviar e tirar o estresse. E ela vai modificando. Hoje, lá no meu trabalho, né? Eu entendo, né, que a saúde mental, né, a loucura deixou de ser loucura para ser o doente mental, né? A pessoa com transtorno, em sofrimento, né? E a ciência está aí para ajudar, né? Então, tem os medicamentos, tem as terapias, tem o cuidado. E o Jailton, eu não sei se ele está aí, mas ele falou uma coisa, né? Gente, amor, amor. Eu tenho, assim, sabe, um prazer em falar que eu nunca fui agredida. Eu tô desde 2004 na psiquiatria. Se eu levei um empurrãozinho no braço, eu até lembro. Mas eu nunca fui agredida, sabe? Porque quando você lida, você já. Aqui em casa eu já tenho que fazer um trabalho com as crianças, porque os meus meninos estavam falando assim: a minha mãe trabalha com louco. Eu falei: não, não é assim. Eu trabalho com pessoas e aí eu tenho que fazer esse trabalho dentro de casa. E aí eu tenho que fazer esse trabalho com os meus amigos, com colegas, né? Essa ressignificação, essa sensibilização, né? Porque assim, ué, você trabalha com louco, até o profissional que trabalha com louco, né? Às vezes soa como, olha, você lida, né, com o que foi excluído da sociedade, né? E não é bem assim, né? A gente vê que a necessidade, né, dos nossos usuários são como as nossas, né? Se tem história de violência, eu vou reproduzir essa violência, né? Se eu não for respeitado, eu vou reproduzir essa falta de respeito, né? A gente chega, a gente é abraçado, beijado, a gente é xingado, mas depois o paciente dá uma melhorada, e aí você vai lá lembrar: olha, você lembra? Você me chamou de loira burra, né? Caramba, eu fiz isso, fez, mas desculpa, não, eu super entendo, você não estava bem, né? Você não estava com crítica, né? A gente fala que a pessoa está com. Ela não está entendendo ali, ela está sem crítica do que ela está falando, né? E aí a gente vai vencendo tudo isso assim com o nosso estudo, estudando, fazendo com amor, né, tendo paciência, revendo também o nosso comportamento, porque a gente está ali para uma troca. Tanto que a Nise da Silveira, ela entendeu que a palavra paciente não combinava, porque dava a impressão que era alguém ali, né, que Doente. sempre estava à mercê, né, Uhum. alguma coisa. E aí ela vem com a palavra cliente, né, que ela entende que é uma troca, né? Então a gente usa o usuário, né? Mas na realidade, em hospitais, é o cliente. Então, cliente, porque existe uma troca. Então, eu estou lá trabalhando, mas eu estou trocando, né? Eu estou ganhando, ou eu estou perdendo, né? E o nosso trabalho. E a gente. E aí me pergunta assim: nossa, como é que é lidar com louco? Eu falo: é normal. É normal, porque você vive dentro, né? E você vê que eles são como a gente, né? Como a Janaína, né? Que surta, tem a TPM, tem, né? Tem tanta coisa aí que faz a gente, né, alterar o nosso comportamento. E a gente também entende de que, né, a gente lida com neuroses, a gente lida com neuróticos, com psicóticos, daí com perversos também, né, Paulinha? Então, a gente tá aí, né? Porque o Tá, uma neurótico. coisa que você falou importante é que nem há um tempo atrás, tá? Agora está começando a mudar um pouco essa situação. Mas muitas pessoas, quando vinham fazer terapia, ficavam com vergonha de falar que fazia terapia. Né? Porque eu fazer terapia, não, vão achar que eu sou louco, vão achar que eu sou maluco. Como assim estou fazendo terapia? Então, muitos pacientes chegavam para mim e falaram: olha, eu não conto para ninguém que eu faço terapia, porque senão vão achar que é louco. E eu tenho até uma paciente que ela fala: meu Deus, como eu mudei todo o mecanismo na minha casa, né? Eu não consegui trazer os meus familiares para terapia, mas eu mudando refletiu tudinho na estrutura familiar,
né? E vendo e as pessoas vendo, nossa, olha, não é que faz bem mesmo, não é coisa de maluco, não. Então tem muito isso, né? E eu tenho até hoje pacientes, quando eu encaminho para psiquiatra, meu Deus do céu, entra em desespero. E muitos até fogem da terapia. Porque falam, não, não, essa doida aí quer me mandar para o psiquiatra, ela tá maluca. É, tem um peso, né? Tem um peso complicado, né? De você. E você sabe que eu estava lembrando hoje, assim, né? Pensando na live e tal. Eu tinha um paciente que ele, jovem, assim, uma graça. Ele falava assim, mas como que eu vou entender que eu tô bem se eu preciso continuar tomando remédio? Eu não consegui falar nada para ele, eu fiquei muda e eu entendi que ele tinha total razão, porque assim, por mais que você se sensibilize, tente se colocar no lugar do outro, né, você não está no lugar do outro, né? O lugar do outro, né, é viver sim com uma doença controlável, né? Como uma diabetes, uma pressão alta, que você precisa ir modificar um pouco, né, a sua reeducação alimentar, enfim, algumas atitudes, né? Mas você precisa tomar o remédio todo dia, né? Ah, você falou um ponto importante, que é a questão da empatia, né? Todo mundo fala, se colocar no lugar do outro, mas a dor do outro, eu não consigo sentir. Tá? Não, mas isso aí é besteira, tá sofrendo por causa disso, mas eu não tô dentro da pessoa para saber como que ela tá sentindo, né? Então é muito fácil você falar, tem empatia com os outros, mas será que eu consigo sentir a dor do outro? Não consigo. E o Pedro Calabres, ele dá um exemplo que eu acho fantástico, que ele fala, é simples explicar essa sensação de dor do outro. Aperta a mão de alguém. Você vai ver, você está sentindo a dor da pessoa? Ele fala, você está vendo a expressão dela lá, se você apertou com força, tudo, mas a dor da pessoa você não está sentindo. Só ela está sentindo. Meu Deus, como apertou minha mão forte. Você não está sentindo. Você só está sentindo o calor humano dela na sua mão. Exatamente. E você falou uma coisa, Paulinha, acho que é assim. A gente não vai estar no lugar do outro, mas quando a gente entra ali para escutar o outro, né, a gente precisa se despir da gente. Né? Porque a Janaína tem preconceito, a Janaína tem julgamento, né? E essa é uma técnica de comunicação terapêutica, né? Então, quando você entra lá, se você não se deixa de lado, né? A pessoa vai falando e você vai entrando em julgamento, né? E na realidade ela não está ali para ser julgada, né? Ela está ali para ser cuidada, né? Para ser ajudada, né? De alguma maneira. Então eu uso essa técnica e isso me ajuda muito, né? Me ajuda a não conseguir estar do lado do outro, mas assim me aproximar um pouco, né? E isso é técnica terapêutica, né? Por isso que o próprio psicólogo, para atender as pessoas tudo, para não ter esse julgamento, por isso que o próprio psicólogo tem que fazer terapia. Exato. Né? Para trabalhar suas questões internas lá, né? Os seus tabus, suas crenças, tudo, para poder tratar o outro sem esse julgamento. Exato. E eu acho que é um pouco disso, né? Esse trabalho é um trabalho de formiguinha, mas eu acho que as pessoas têm que se abrir um pouco, assim, a pensar. Sabe por quê? Gente, eu sempre falo, não é eu que falo, né? A gente tá numa pandemia, né? Que assim, que revirou a nossa cabeça, né? Mexeu no nosso cotidiano, a gente perdeu pessoas queridas, né? É um luto, é um esvaziamento, é um medo do que você não sabe o que vem para frente. A gente entra de novo, né? Porque a gente perde o controle nessa pandemia, né? Então, eu digo assim que a linha é muito tênue, né? E hoje, se eu falar para você que se alguém chegar para mim e falar assim, olha, eu tô normal, eu estranho, sabe? Eu estranho, porque assim, a gente tá num desequilíbrio emocional muito grande, né? E a gente tem que, assim, mostrar as nossas fragilidades quando você fala do preconceito, quando, ai, meu Deus, vai me mandar para o psiquiatra, ai, eu tenho que fazer terapia, né? Mas eu acho que a gente falando sobre isso, que a gente vai ter que entender de que, olha,
A Janaína teve depressão pós-parto, tomou remédio, né? Fez terapia, ficou bem depois de tantos anos, de novo, né? Então a gente precisa falar porque a gente encoraja, né? Eu lembro que eu estava conversando com uma amiga, né? E ela estava me escutando, e nessa sensibilização, mesmo da minha história, ela começou a falar da dela, né? Porque a gente tem que fazer isso, né? Medo de se mostrar. Eu sei que a gente precisa usar as máscaras sociais, né? A gente precisa, né, tá ali guerreando, né? Mas a gente tem a hora de tirar essa máscara e mostrar a nossa fraqueza e chorar e falar que não tá bem e tomar uma Coca-Cola, né? E então não tá difícil achar, né, um equilíbrio aí nas pessoas, né? Tá, esse negócio que você falou de divulgar, de falar mais, é super importante, porque eu me formei em 94, e na época que eu me formei, o psicólogo, você era condicionado lá, você não pode falar da sua vida pessoal, você não pode não sei o quê, não sei mais o quê, a cor de roupa, imagina usar um batom escuro que nem eu estou usando agora na época da faculdade, batom vermelho, meu Deus do céu, o que é isso? Então tinha que estar, que nem meu filho falava, tem que se vestir de psicóloga, né? Então, pô, terninho lá e não sei mais o quê. E aí, hoje em dia, graças a Deus, foi meio que desmistificando isso e falando, é uma pessoa que está ali, sabe? Então, agora você vê, tinha psicólogos lá que tinha tatuagem, que se escondia todo, punha roupa de manga comprida para esconder a tatuagem com medo do julgamento do outro. Então, ainda bem que hoje está mudando. Mas por quê? Porque os psicólogos estão aprendendo a falar mais, a se expor, trazer conteúdo para as pessoas gratuito, né? Que isso vai Isso informando as pessoas. vai fazendo a diferença, né? E hoje o que está acontecendo? Hoje os nossos, né? Porque assim, o adoecimento mental, o sofrimento, quem adoece, não é só ele que adoece, né? A família adoece junto com ele, né? E como cuidar, né, de todo esse contexto, né? Lá onde eu trabalho, a gente tem uma família inteira que tem diagnóstico, entendeu? São irmãos que têm, né? Um é esquizofrênico, as irmãs têm transtorno afetivo bipolar, né? Porque assim, essa construção, né? Essa biodisposição, né? O contexto social, né? Então, é muito difícil. A gente diz que, lógico, né? A loucura ela não é um vírus, ela não é uma bactéria, ela não mas contagia, sabe? Sim, Né? sim. Tanto que os manicômios era uma produção de loucura. Você está dentro de um contexto enlouquecedor, você não é reconhecido como sujeito, né? Como ser humano, né? E aí você vai aí viver, assim, tendo essa produção, né? Essa produção da loucura, né? E a gente vê, por exemplo, que tem pacientes que vivem num contexto de violência, você pode até tirar ele do contexto de violência, ele não se reconhece, né? Porque ele viveu todo um ciclo, né? Toda uma construção que o normal para ele é o que ele viveu, não o que você oferece, que você acha que é, né? O certo, né? Então, pensar que muito se caminhou e muito mais a gente pode caminhar. Né? Hoje a gente olha para o nosso filho, a gente consegue identificar aí, né, alguns sinais assim, porque assim a saúde, a doença mental não tem exame, né? Que você vai lá, olha, ressonância, esquizofrênico, depressão, né? Você não tem uma comprovação, um exame, né? Então, são sinais e sintomas, né? De que, assim, que está acontecendo um prejuízo na vida, perdas sociais daquele indivíduo e perdas também, né, ao seu redor, seja no trabalho, nas relações, né, até nas suas crenças, né? Então, a gente olha diferente, né? A gente está mais aberto, a gente tem que estar mais aberto, né? E outra, gente, o transtorno mental, né? Tem muito paciente, por exemplo, a gente vê, né, que uma infecção urinária pode alterar o comportamento, né? A gente vê paciente sendo diagnosticado
né? Porque teve uma alteração de comportamento, mas é porque estava com a tireoide lá, desajustada, né? Então, tem questões orgânicas que desorganizam a cabeça, né? Que faz com que você tenha um comportamento aí, né? Que você sinalize que está, né, desorientado, desorganizado. A loucura deixou de estar dentro de um espaço, né? Então, quando o CAPS vem também, Paulinha, o CAPS vem nessa coisa de descentralizar, né? Descentralizar. Olha, vamos começar a... porque o CAPS é um modelo substitutivo, né, de tratamento, porque acredita-se que aquele paciente, né, ele tem sim capacidades, né, ele tem sim habilidades, né, e ele tem condição ali de uma autonomia, né, para que ele possa ali, né, seguir a sua vida. Então, a gente nem usa a palavra incapacidade, né, porque o que é incapacidade? Eu mesma, eu sou estudar, não sei o que, eu sou incapacitada para a internet, eu sou incapacitada para ir para a cozinha, né? Não gosto de cozinhar, então, né? Então, nada melhor do que testar as suas habilidades no espaço, né? Um espaço assim com uma equipe interdisciplinar, né? Que todo mundo se conversa e aí tenta entender. E até voltando na Nise da Silveira, né? Que foi a primeira psiquiatra mulher, né? Tem até o filme dela, ela entende que a ocupação, né? Então, ela tinha ali, junto com a equipe dela, oficina de costura, oficina de pintura, né? De que você percebia aí uma melhora, né? Naquele indivíduo. Então, pensar de que, assim, quando o modelo lá do Franco Basaglia, lá na Itália, a gente está falando de Itália, Europa, é bem diferente de Brasil, né? Mas que ele vem aqui e aí é implantado, né? Todo esse programa dentro do SUS e foi até foi até sancionado pelo Fernando Henrique na época, né? Essa reestruturação, enfim, né? O CAPS, né, os espaços CAPS de atendimento, e a gente percebe de fato uma autonomia. Autonomia, o que é, gente? Autonomia é você ir trabalhar? Não, autonomia é gente que perdeu a condição de se cuidar, é tomar um banho, é conseguir fazer um alimento, é conseguir tomar o seu remédio, é conseguir conversar, é conseguir ter vontade, sonho, né? Porque isso é autonomia, né? Porque senão ele volta lá para trás, ele volta a não ter identidade, a não ter gênero, a não ter, né, ser um objeto, né? E aí a gente está falando da humanização, né? Da humanização, ainda tem muito ao que se fazer. E a loucura, ela dá muito dinheiro para o Estado, né? Então, na época aí dos hospícios, né, muito dinheiro era desviado, até mesmo desse colônia aí de Barbacena, muito dinheiro era desviado, né? Então os pacientes não tinham alimento, não tinha, né? Eles tinham, a verba existia, sumia e eles ficavam à míngua, né? Então é pensar que ontem foram eles, hoje são os que eu cuido, o que você cuida, né? E amanhã é gente. Uhum. Exatamente. Amanhã é a gente. E aí a gente vai querer ser taxado de louco, né? A gente vai querer ser taxado de 13, de Pinel, né? Então, é hora de a gente tomar cuidado do jeito que a gente fala, né? Assim, as palavras, né? A palavra tem muito peso, muito peso. E palavra dita não volta atrás, né? Não volta atrás. É perigoso. Muito, muito. E como que é a questão do tratamento, Jean? Olha, o tratamento é assim, é o que eu falei, essa equipe interdisciplinar, então a gente tem, olha, terapeuta ocupacional, a gente tem psiquiatra, a gente tem psicólogo, a gente tem oficineira, né? Tem a equipe de enfermagem, enfim, né? É uma equipe toda que vai lá se entrelaçar, né, em prol cada um, porque assim, a gente trabalha junto e misturado, mas cada um tem o seu saber, né? Sim. E aí ele vai ter um plano terapêutico, né? Um plano terapêutico assim individualizado, porque eu tenho depressão, o meu plano terapêutico
pode ser outro, você tem depressão, é outro caminho, né? E aí vai pensar nesse plano terapêutico, né? Porque o CAPS, antigamente, ele tinha o conceito hospital-dia, né? Que o paciente, o cliente, o usuário passava o dia nesse serviço. Isso existe também ainda, né? Não ter um hospital-dia, né? Mas, olha, você vai precisar vir 2 vezes por semana, vai participar de oficina, de algum grupo terapêutico, né? Alguma coisa ali que entenda de que ele vai ser beneficiado, né? Então, tem paciente que precisa ir todos os dias, porque o CAPS ele atende justamente, né, o paciente em crise severa e persistente, né? Porque daí ele ficando bem, buscando a sua autonomia e tendo essa condição para ir para um outro serviço, porque a gente também tem psiquiatra na UBS. Ah, gente, eu sou da saúde pública, eu esqueci de falar, porque o CAPS, né? Ele é um serviço público, ele faz parte do SUS, né? E eu sempre trabalhei na saúde pública. Então, tem psiquiatra na UBS, tem psiquiatra de plantão ali nas UPAs, né? Que antigamente eram os prontos-socorros. E aí você vai avaliando e você vai, né? Essa cordinha, ela vai se afastando, né? Desse trabalho mais intensivo que a gente faz, né? Para que ele fique bem, né? Que ele fique bem. Não, e como é importante a gente ressignificar esse termo da loucura mesmo, né, Jana? A gente tem essa necessidade, porque e outra coisa, né? Porque assim, o homoafetivo, ele tem voz, né? O louco não tem voz, né? Porque ele não tem razão, né? Então, por que não, né? Dar voz e entender de que, assim, olha, ele não está reivindicando lá, primeiro porque ele não vai ser escutado, porque ele é louco, porque ele tem um transtorno, porque ele não tem razão, né? Mas ele tem direitos, né? E esses direitos, eles chegaram, né? Eles chegaram justamente quando sancionou essa... não, na realidade, né, foi o Paulo Delgado, né, um deputado assim que pensou nos direitos aí dos portadores, né, de doenças mentais, né, justamente para isso, né, para poder dar voz, para poder dar o direito de ir e vir, né, e aí junto com isso fecha-se os manicômios, né, e aí pensa-se diferente, no, tem os programas de volta para casa. Muito paciente ficou internado por 20 anos, muitos anos. A gente tem um monte lá onde eu trabalho, né? Que não tem, aí tem uns que não, a família não quer mais acolher, não tem mais familiares, e aí, né, tem as residências terapêuticas. Lá nesse meu serviço, nós temos 4 residências terapêuticas, né? Que são. Existem critérios, mas muitos são aí pregressos, né, dessas internações em manicômios, hospitais, né? Olha que trabalho rico o seu, né, Janaína? Pois é. O nosso, né, Paulinha? Exatamente. Segura a onda aí para não vir para cá. Mas a gente sabe o que? Uma satisfação, a gente vê tanto paciente ficando bem, né? Às vezes, a gente tem um plantão que ele tá, meu Deus do céu, né? Virado. E aí, no terceiro plantão, já tá completamente diferente, né? Isso é ciência. E aí, a gente também, Paulinha, precisa falar das crenças, né? Da espiritualidade, né? Você também... Eu tenho a minha crença, mas eu também preciso esvaziar, eu preciso entender que vem, né? Que vem outras crenças, né? Com seus formatos, né? Então eu preciso entender, tá? Porque hoje também tudo é delírio, né? Só porque sai da boca do paciente é delírio, né? Não é bem assim, né? Porque a gente costuma dizer que o delírio ele vem assim, né? Parte fantasia, mas parte da história real, parte do sofrimento desse paciente, né? Desse indivíduo. Então,
Quando a gente vê, né, aquele, ai meu Deus do céu, porque eu tinha uma paciente que chegou e falou assim, eu tenho um guia, o guia tá comigo, me segue, tá, Janaína? Então eu coloco de lado a minha crença, tá, mas me fala o que é esse guia, tal, é, é importante para você, me explica um pouquinho sobre, né? E a gente também tem que estar, né? Respeitar, né? Respeitar. Respeitar, né? Respeitar. Então, porque lá a gente tem, né? A gente tem muito usuário lá que tem questões muito fortes, né, com a sua espiritualidade, né, com a sua religião, né? A gente entende, mas lá a gente está cuidando de ciência, né? Lá a gente é um espaço que cuida de ciência, mas a gente tá ali para escutar da sua. Inclusive, às vezes, quando vem um paciente com tentativa de suicídio, né? Uma das ferramentas é entender, escuta, como é que é um suicídio na sua religião, na sua crença, né? Para onde que a pessoa vai, né? E às vezes aí nessa conversa a pessoa vai ali, é verdade, né? Então você tem que pensar, e será que você vai encontrar aquele ente que se foi, né? Então você vai aí também, você vai fazendo, vai usando como ferramenta, né? Porque você acreditar, né, a sua fé, né, ela é muito importante. É importante para a gente, Paulinha, para a gente levantar, para a gente se alimentar, para a gente vencer mil desafios, obstáculos, né? E o dia que a gente quiser ficar também entregue à cama, comendo pipoca, assistindo Netflix, né? Que as pessoas entendam que você não está deprimida, é o momento que você está ali mesmo, né? De pura preguiça e você precisa daquilo, porque a gente está muito Se acelerado. respeitar o seu momento, né? Respeitar, respeitar. Então a gente vê resultados assim tão produtivos ali, sabe? Que a gente fica tão satisfeito e tão feliz e vê coisas que são difíceis também, né? Tem histórias muito difíceis. Eu tenho até uma história aqui para contar, essa coisa de delírio, né? A gente tinha um usuário esquizofrênico, mas ele é assim, super organizado, né? Ele sabia separar o que era alucinação, né, do que era a realidade, né? Então ele chegava e falava assim: Janaína, eu escuto vozes dizendo que eu sou pedófilo. Ó, eles estão falando, eu sou pedófilo, 25 anos, eu sou pedófilo, eu sou pedófilo. Aí eu não aceito isso, e aí quando eu penso em uma criança, aí as vozes falam, você é pedófilo, viu? Você é pedófilo. Aí você. Aí ele falava assim para mim, Janaína, eu não vou nem em festa de criança. Eu não vou nem em festa de criança. Então, Paulinha, de repente, né, eu fico pensando, de repente ele tinha uma predisposição, né? E aí, dentro desse sofrimento, né, vem a gota d'água que transborda, né? Vem aí a alteração da senso-percepção, então ele vem aí com essa alucinação auditiva. E, infelizmente, esse ano a gente perdeu esse rapaz, né? Porque ele não aguentou lidar, porque a briga era boa, né? É o bem e mal, né? Exatamente. E É aí, que nem eu falo, né, para os meus pacientes, é a voz sábia e a voz sabotadora ali o tempo todo, né? exatamente. Então, o que ele fez? Ele se jogou no, no pneu de trás de um ônibus, entendeu? Né? Então, você pensar assim que a pessoa estava lutando, porque a loucura tem um pouco disso, assim, né? Antigamente, quando a gente fala de possessão, né? Ah, é louco, é mal, né? Não é do bem, né? É uma conexão que você tem com você abre, né? Você tá sendo porta-voz, né? Do diabo, né? Se você pegar a palavra epilepsia, ep é de cima, cia é abater, né? Então, a coisa da possessão, né? Quando a gente fala de convulsão, a epilepsia vem, né, de uma questão que era vista como possessão, né? Porque você tem muita manifestação, você tem tremores, enfim, né?
E aí é como se o diabo abate o indivíduo e se apodera da sua mente, isso antigamente, né? Então a gente vê que a loucura, né, é medo. Quem quer ficar perto do diabo? Fala, ninguém, né? Bom, não sei. Aí você pega e aí tem, né? A gente vê a loucura com medo, aí não é uma pessoa boa, é indisciplinada, porque se ela tem uma alteração de comportamento, ela é indisciplinada, né? E também tem a loucura de contexto, né? Depende do contexto. Se eu vou lá na igreja, o padre está falando latim, tá tudo certo. Né? Mas se eu encontro esse padre no meio da sé falando em latim, ele é louco, né? Qual que é a diferença do louco e do gênio, né? Uhum. É, se a gente for ver, né, Ai, como é que é o nome daquele da Apple? Ai, meu Deus Ah, do céu. fugiu o nome agora. Ai, meu Fugiu. Deus. Alguém lembra o nome do da Apple? Que ele é um cara também excêntrico, né? Porque assim, é excêntrico e é louco, né? Um cara que usa preto todo dia, que teve uma época que ele só comia maçã, ele abandonou a faculdade, né? Ai, meu Deus, Próprio quem? Einstein, né? Steve Jobs, isso aí, miga, O obrigado. Einstein. O Steve Jobs, né? Então ele tinha um comportamento excêntrico, né? E só que aí ele virou um gênio porque ganhou dinheiro, né? Mas assim, o louco tem criatividade. A imaginação, ela é muito importante para a criatividade, né? É na loucura que a gente vê, né? Tem também grandes pintores aí. Se eu for listar aí quantas pessoas têm transtornos mentais, né? Pessoas conhecidas são muitos, né? O Roberto Carlos tem toque, Sim, tá aí cantando, né? Tá aí cantando. Tem muitos, a Britney Spears, né? Que é um transtorno afetivo bipolar, né? Ela agora conseguiu ter a sua cidadania, né? Porque até então era curatelada pelo pai, né? isso. Exatamente. Então, assim, tem. Aí, assim, qual que é a diferença, né? O gênio é excêntrico e o louco, ele não é excêntrico, ele é louco, né? Então. E a loucura, gente, a gente tem que entender que a loucura também, né? Você ter. A loucura é liberdade. Não é verdade? Quando você usa a palavra loucura, é liberdade, né? Você tá ali se expressando, Falando o que pensa, né? falando o que pensa, sem filtro, né? É Então, por isso que muitas pessoas tímidas, quando bebem bebida alcoólica, você fala assim, nossa senhora, olha, a pessoa fica louca lá, ela surta quando bebe. Não, tá conseguindo ter coragem de colocar para fora o que pensa. exatamente, né? Na realidade, ela precisa ela tem essa necessidade de poder. Quantos tímidos, né, usam droga, fazem uso de álcool, né, para poder estar se soltando, conseguir se Uhum. socializar, porque o quão é difícil, né, você conseguir conversar. Eu mesma, quem me conhece, eu sou super falante, mas hoje eu falei para um monte de conhecida, até para você, Paulo, ai, meu Deus do céu, tô ansiosa, tô tensa, né? E quem me conhece sabe que eu sou falante, eu sou conversadeira, tal. Mas é uma condição diferente, que você também, você está aqui, você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque se eu estou pedindo um cuidado, né, e um ressignificar, né, que é dar um novo significado, né? Então, eu também estou numa posição aí né, que eu não posso tirar o meu filtro também, né? Mas a loucura, ela é interessante, né? Ela é criativa, ela é libertadora, né? A gente tem, né, a TPM, né? A gente tem. E a mulher também ela é muito acometida, assim, né? Porque né, a mulher, ai, olha, pronto, histérica, ai, é piti. A gente escuta muito mais isso, né, no gênero feminino do que no masculino, né? Então, inclusive, eu trabalho no quintal do Hospital Pinel, porque o Pinel também foi um psiquiatra muito conhecido, né? O Pinel vem do Pinel, né, de louco. Mas, assim, nesse hospital era uma fazenda, Paulinha, uma fazenda, né? Que o fazendeiro ali, ele liberou esse espaço para internação feminina. Então, eram internações, né? Dos abastardos da época. Então,
O homem deixava a sua esposa numa ala e na outra ala tinha um cassino, né? Aquela mulher era louca porque ela falava que o marido traía ela. Não, você é louca, precisa ser internada. Ou aquela mulher que lia livro, que ganhava conhecimento, né? E começava ali a, a, a ter mais conhecimentos e aí começar a questionar um pouquinho mais. Ai, tá questionando, é louca, vai ser internada. Então, né, tão perto de mim tem, né? Tinha, depois se tornou misto, né? Hoje está lá funcionando, não sei direito como, porque o pneu é do estado, né? E o meu serviço é da prefeitura, então a gente não tem, né, muito contato. Mas aí eu estudando lá, quando eu fui para esse espaço, eu quis estudar um pouco, né, sobre o que era esse lugar, né? Então era isso, né? O homem ia para o cassino. Gente, não é militância, eu só estou falando de que assim, né? Quando a mulher perde o controle, né? A palavra louca vem bem fácil, assim, né? Pra gente, né? A histeria. Mas a histeria também é masculina também, né? Pode ter uma Enfim, face maior feminina, mas a histeria também, né? Tá, tá no masculino. Então, a gente está e eu falando. acho que também faz parte de alguns tabus, né? Que nem as pessoas às vezes ficam meio chocadas quando eu falo: olha, metade dos meus pacientes são homens, metade são mulheres. Como assim? Você atende bastante homem? Sim, atendo. Mas porque a mulher, quando ela faz terapia, ela quer falar para todo mundo: ah, eu faço terapia. O homem não. O homem já fica mais quieto. Ah, vão gozar da minha cara. E os amigos lá vão falar que estou fazendo terapia. Então ele meio que vai ficando mais quieto, não é? É, é muito mais difícil extrair as coisas, né, dos homens, né? É por isso que quando eu casei, eu li aquele livro, né? Eu falei assim, ai, gente, eu casei. Eu falei, ai, meu Deus do céu, tá tão difícil para entender, né? Casamento e não sei o que. Aí eu fui ler um livro, né? Um livro de gênero, acho que Mulheres são de Marte, não, Mulheres são Vênus, Homem de Marte, era alguma coisa assim, né? Isso me ajudou bastante, porque o homem tem aquela. Quando ele chega quieto, calado, você acha que tá atraindo, né? Ai, meu Deus do céu, é comigo, é comigo. Mas o homem tem essa coisa de que ele vai para a caverna, e aí alguma coisa ali que ele não está digerindo direito do trabalho, enfim, ele é diferente, o gênero é diferente da gente, porque a gente chega com uma amiga e fala, ai, amiga, meu Deus do céu, não sei o quê, né? E o homem, ele entende de que, assim, não adianta ele, aquela pessoa que ele vai falar não vai resolver, né? Então ele prefere ir lá matutar, entrar na caverna e tentar achar soluções, né, que ele acha. Então ele é muito mais, assim, introvertido nesse sentido. Tanto que mulher tem necessidade de falar quantas mil palavras por dia? Milhões de palavras, né? E quando não fala, a gente vai na orelha deles, né? Mas é um trabalho bem bonito, viu, Paulo? O nosso trabalho é muito bonito. Eu sou suspeita, acho que você é suspeita, você gosta muito também do que você faz do seu ofício, né? E a nossa luta segue grande e a gente tem que se reciclar a todo momento, né? Repensar Exatamente. a todo momento. Eu, a todo momento, eu aí. Acho que a palavra-chave de hoje seria acolhimento. A gente tem que aprender a acolher, né? Sem preconceitos, sem julgamentos, trabalhando os nossos internos para não passar isso para os outros. Né? Que nem eu tenho um grupo no Facebook lá, Convivendo com Narcisistas. Tem quase 15 mil pessoas. E eu sou a única administradora, porque para não dar encrenca, né? Então eu sei o que eu autorizo lá, entrar no grupo e tudo. Mas nos comentários a gente não tem esse controle. Então eu sempre peço para o pessoal lá do grupo, não gostou do comentário? Denuncia para eu poder remover. Se for algo agressivo, removo a pessoa e tudo, né? Mas às vezes eu vou ver algumas denúncias lá de comentários, às vezes para mim, eu acho que não. Nossa, a pessoa ficou chateada por isso. Tá? Mas se a pessoa está denunciando ali, é que para ela faz sentido. Né? Então eu tenho que acolher a dor daquela pessoa. Então eu tiro mesmo todos os comentários que são lá, eu removo todos. Por quê? Ah, mas você removeu meu comentário, eu não falei nada demais, ela se doeu, cheia de mimimi. Tá, mas para ela naquele momento foi importante. Ela se sentiu atingida. Então, isso eu acho que faz parte do acolhimento. Exato. Não, e eu falo mais também nessa coisa do acolhimento, porque tem a gente também, né, Paulinha? Eu tenho algumas pessoas aqui da equipe, o Jajá tá aqui, falou que tem vergonha, mas deve ser, diz que eu sou desinibida, expandida, ele fala.
mas a gente tem as nossas contra-referências, né? E isso na equipe precisa ser bem tramado, porque assim, tem dia que eu não tô legal, entendeu? Ou tem dia de que assim, aquele paciente, ele não vai tirar, ele não vai extrair o melhor de mim, né? Uhum. E aí a gente fala assim, puxa, ó, não tô legal. Ou até a própria equipe já percebe que você já tem, aí você É sabe. aceitar as suas vulnerabilidades, né? Exatamente, porque assim, o seu trabalho não vai ser bom quando você está olhando aquele indivíduo de uma maneira assim preconceituosa, de julgamento. Você pode até perder a sua mão no falar, no lidar, né? Então tem que ter essa coisa, né? Ó, vai você lá. Ele tem, porque a gente tem a coisa do vínculo, né? Então, na equipe, ele não vai nomear a Janaína para conversar, para poder aí, né, falar sobre alguma angústia, algum incômodo, né? Ele vai procurar outra pessoa que ele é mais vinculado, que está mais aliado, porque é uma relação de confiança, né? Porque eu te confio o que profunda, o que está tão profundo e o que me dói, né? Então a gente tem que tomar tanto cuidado assim, né, com as dores, com o sofrimento. É, sei. Eu costumo dizer, eu queria ter a paciência que eu tenho lá no trabalho, eu não tenho aqui em casa. Com as crianças, eu já falo assim, gente, quando eu tava dando banho na Karine, essa paciente de toca, eu falava assim para ela, Cacá, meu Deus do céu, eu queria ter, porque você me ajuda na minha ansiedade, porque eu tenho que me controlar na ansiedade, porque é difícil para mim estar 3 horas aqui te dando banho. Aí, lá em casa, Cacá, eu perco a paciência, mas num minuto, mas com você eu tô ali, ó, né? Então, eles conseguem condicionar a gente, mas a gente não consegue se condicionar no nosso contexto, né? Aí a minha filha, quando eu ia dar banho, ela até fazia assim para trás, que eu ia com a mão, eu tenho mão pesada, né? Aí ela, ai, mãe, você tem a mão pesada. Aí, kkk, eu falava assim, Karine, as pessoas dizem que eu tenho uma mão pesada. Se você perceber que a minha mão tá pesada, você me fala, hein? Não, não, tá ótimo. Eu falei assim, porque além dos meus filhos, minha mãe também falou que eu tenho a mão pesada, né? Então, você vê, então, que bom que é assim, né? Ai, Seria a gente ser bom em todos os lugares, né? Mas também não dá para ser perfeito, né? não, ainda bem, ainda E bem. nem quero, né? E nem quero. Bom, já muito obrigada, obrigada mesmo, adorei, você trouxe muito conteúdo aqui, muito rico mesmo, muito obrigada, gratidão pela sua entrega, pela sua disponibilidade, por aceitar aqui estar fazendo a live comigo, só tenho a te agradecer. Paulinha, eu agradeço você pelo convite, uma experiência nova, minha primeira vez. Agradeço muito quem está aqui junto comigo. São tantas pessoas assim, tão queridas. Mas imagina, até a Sidneia, que trabalhou comigo num Capsal Que Drogas, ela está aqui comigo. Gente, olha, muito, muito obrigado. Desculpa alguma coisa. Imagina, foi Desculpa, ótimo. desculpa alguma ser excêntrica, né? Mas essa sou eu. E obrigado, que bom, de alguma maneira aí a gente agrega, né? Exatamente, contribuiu muito, muito. Ah, gente, então, ó, um Obrigada, beijo. gente. Vamos parar de falar louco, tá bom? Exatamente, isso mesmo. Ali Vamos tem um sofrimento, respeitar vamos isso. escutar. Tá bom, Isso mesmo. Paulinha. Um beijo, querida. Tchau, tchau, Beijo, gente. beijo, gente. Obrigada. Amei, Tchau. amei.